Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bom? Dá boa noite, filha. Boa noite. Fazer de boca cheia. Não pode não. Vamos esperar só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tem 10. Esperar só mais um pouquinho. Vamos dar 2 minutinhos de tolerância para quem está chegando. Quem tá chegando? Está chegando mais irmãos. Eu vou entrar aqui junto para ver a gente. Vai ter o papai da mamãe, vai ter a Aurora, vai ter o Tandão. Vai ter todo mundo. A gente vai falar da palavra de Deus, né? Vai cantar uma música. Vai ter. A gente já pode começar orando, então? Filhinha, fica quietinha agora, tá? A gente vai começar. Vamos estar orando, então, para iniciar o nosso tempo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se tiver alguma coisa que está complicada aí dos irmãos entenderem, se o áudio estiver ruim ou se o vídeo travar, vocês vão avisando aqui no chat aqui do lado que eu vou vendo e vou tentando corrigir qualquer coisa que acontecer. Para silêncio que a gente vai orar, tá, filha? Obrigado, Senhor, Deus, por esse tempo, Pai, que o Senhor permite que a gente tenha, mesmo afastados, que a gente tenha comunhão. Amém. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo que vai ser dito aqui. Amém. Que os irmãos possam ter os ouvidos atentos. Amém. Que o Senhor possa usar a minha boca para falar o que o Senhor tem a dizer para a tua igreja, Deus. Amém, Jesus. Coloco como um instrumento do Senhor para ser usado mesmo. Te colocamos, Pai, também a vida do Fagner, agora que está lá no hospital internado, Pai. Amém, Pai. Que eu também possa estar com ele todo o tempo ali, confortando o coração dele, sabendo que os irmãos estão orando por ele, que o Senhor tem guardado a vida dele, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu vou repartir uma palavra que eu estava meditando essa última semana. E tenho meditado nesses últimos tempos a respeito de ouvir a voz de Deus e entender como que essas atuais circunstâncias dizem a respeito da nossa fé, né? A palavra fala que em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E aí, com relação a isso, e com relação ao que tudo que vem acontecendo, essa questão de pandemia, e essa quarentena, e o medo, e o receio de sair, todos esses cuidados que a gente tem, e o que a gente deve esperar de nós mesmos como cristãos, e que fala lá, né, que é a certeza das coisas que se esperam, né, o que a gente deve esperar da gente como cristão? E a convicção dos fatos que não se veem, né? Do que a gente deve estar convicto a respeito das circunstâncias, né? E uma frase que o Paulo Júnior Borges, pastor da igreja, como é que é o nome da igreja? Sal da Terra. Sal da Terra. Ele já compartilhou algumas vezes com os irmãos em retiros e lá em Vitória também. Ele falou que me chamou bastante atenção e me levou a buscar a respeito do tema que eu vou compartilhar hoje, é que a nossa fé, ela consiste em prosseguir sendo trabalhados para poder atingir a semelhança de Cristo, né? Ele não usou, não sei se ele usou exatamente essas palavras, mas o contexto principal
explicação a respeito do que permeia a nossa fé, é justamente isso aqui, é prosseguir sendo trabalhados para atingir a semelhança de Cristo. Essa é a nossa fé. E em Romanos 8, 28, 29, se os irmãos quiserem abrir também para estar acompanhando, deixa eu dar um tempinho que vocês vão abrindo, né? Depois, qualquer coisa, eu posso também passar a anotação que eu fiz dessa palavra para os irmãos, ou as passagens também, se os irmãos quiserem reler, não tem problema não. Romanos 8, 28 e 29 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A parte que me chama a atenção a respeito do que a gente está falando aqui agora é quando fala também do que eu já falei do que permeia a nossa fé, né? Que fala lá, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa parte que fala, né? Ou seja, o nosso destino como cristãos é que a gente alcance a imagem de Cristo, para que, por fim, a gente seja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Que a gente já ouviu a respeito do propósito do Senhor, até sendo compartilhado em outras reuniões que a gente já teve em outros momentos, em Coqueiral, em Aracruz. Ou seja, né? Essa é a nossa fé, né? Que a gente já foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus, que é Jesus. E a respeito disso, né? Ouvindo o Espírito Santo, por meio da palavra e a respeito das nossas práticas mesmo, como corpo de Cristo, individualmente como discípulos, eu estava entendendo e orando lá a respeito de Colossenses, lá no final do livro, no meio da carta, no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3, me chamou a atenção quando Paulo afirma para os irmãos lá de Colossos, uma afirmação meio que condicional, que fala o seguinte, em Colossenses 3, 2, no final, não lembro qual que é o versículo, deixa eu ver aqui. É Colossenses 2. Colossenses 2, aqui, Colossenses 2, 20, ele usa um termo condicional, né, que eu fiquei curioso com relação a isso, que fala, se morremos com Cristo, e depois ele fala também lá no início do 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, né, ele coloca de uma forma condicional, se você morreu com Cristo, ou depois ele fala também, se você ressuscitou juntamente com Cristo, e ele coloca isso como se, num tom condicional, como se a igreja não soubesse, ou não conseguisse fazer a ligação entre o que a gente acredita e o que a gente pratica. E no primeiro momento, nessa passagem lá, quando ele fala a respeito de se a gente morreu junto com Cristo, ele coloca lá que se nós morremos com Cristo, a gente morreu para as antigas práticas, né? Na igreja de Colossos, eles estavam mais próximos disso porque eles saíram diretamente do judaísmo e eles tinham várias práticas religiosas que também a gente também pode possuir também hoje em dia, né? E costumes e coisas que eles faziam com relação para poder ter o relacionamento com Deus, né? Relacionamento com Deus, o relacionamento que a gente tem com Deus é mediante a nossa fé, né? Até num versículo que fala também que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a nossa fé, de fato, é a forma como a gente se relaciona com Deus. Então, se você não tem fé, se a sua fé em Deus está abalada, não tem como você ter relacionamento com Deus, né? A própria palavra fé, da sua origem, ela tem uma origem semelhante à palavra também que fala sobre relacionamento, do original, né? E voltando aqui também, ele fala que se nós morremos com Cristo, a gente não está prático, não está preso às velhas práticas para poder vencer a nossa carne, né? Em algumas versões fala a sensualidade,
mas também do original a gente pode entender essa palavra sensualidade, que fala em algumas versões como o desejo da carne, né, a nossa própria cobiça. E o que nos leva a santificar de fato em Cristo não são os nossos costumes, né, que é em resumo isso que ele quer falar, né, não é o que a gente faz que vai levar a gente a alcançar uma santidade, uma semelhança de Cristo, né, não são meramente as nossas práticas, né. Aí, ou seja, se nós morremos com Cristo, a gente não está preso a nenhuma prática religiosa. Religiosa que eu digo no sentido de realizar alguma ação sem o intuito interior, né, do nosso coração. Eu não estou aqui de maneira nenhuma condenando nenhuma prática que a gente faz, né, até no nosso meio ou em nenhuma outra denominação, não estou dizendo a respeito de nenhum costume, né? Eu estou colocando isso justamente para a gente analisar, nesse momento que a gente está passando agora, tudo que a gente faz como prática, tudo aquilo que a gente está preso, e às vezes a gente não tem condição de fazer agora nesse momento, a gente analisar de fato o cerne da questão para a gente conseguir continuar tendo uma vida de fé com o Senhor, né? E alguns exemplos, por exemplo, de liturgias que podem se tornar práticas meramente religiosas, por exemplo, adorar a Deus com cânticos, né? Fala lá em 1 Coríntios 1:13, na passagem que fala do amor, que é bem conhecida pelos irmãos, que se a gente não tiver amor, a gente é como símbolo que retine ou como bronze que soa, ele fala, né? Aí a gente vai entender o que é o símbolo, o que é um símbolo, o que é bronze, como assim? A gente às vezes lê essa passagem e não entende muito bem o que isso quer dizer, né? O símbolo, de fato, era um instrumento, só que era um instrumento usado para marcar o passo da música, tipo para marcar o tempo da música. O bronze também, né? Pelo que eu dei uma lida aqui, estudei a respeito disso para entender. E não faz sentido nenhum você ter um marcador de tempo da música se não tem a música junto, né? Ou seja, não tem os outros instrumentos para tocar. Não faz sentido você marcar o tempo de uma música se não tem música. Então, a gente adorar o Senhor, né, sem amor, por exemplo, a gente vai ser como um símbolo que retine, ele vai simplesmente ser um tempo de uma música que nem existe, né? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer, né, a respeito de uma prática vazia, assim, que no caso seria, por exemplo, a gente cantar e simplesmente cantar, porque todos os irmãos estão cantando na hora da reunião lá, e aí a gente canta junto, para poder não ficar de boca fechada e os irmãos olharem para a gente estar assim só, né? Sem cantar. Então, a gente, de fato, buscar adorar com o nosso coração, com as nossas práticas, né? E outra liturgia também que a gente pode muito bem cair na religiosidade também é a questão da oração, né? A oração em voz alta também, né? Fala lá em Mateus 6:5 a respeito disso, que muitos homens, na época de Jesus, lá tinham o costume de orar em voz alta nas sinagogas para poder mostrar, né, a sua religião. Hoje em dia, no nosso meio, a gente não tem tanto isso, né? Mas às vezes a gente busca ao Senhor de uma forma muito mecânica, né? A gente acaba orando a Deus ali na hora que a gente acorda, só pedindo para Ele guardar a gente no nosso dia, ou só à noite, agradecendo pelo dia, ou na hora do almoço, agradecendo pelas refeições, né? Tudo de uma forma muito litúrgica, assim, uma forma muito mais para cumprir um protocolo do que, de fato, para poder ter um relacionamento com Deus, né? E a gente deve buscar ter mesmo uma vida de oração, né? Através porque através da oração é por onde a gente tem um relacionamento com o nosso Deus, né? Com o nosso Pai. E ele, justamente por Jesus, a gente tem esse livre acesso, né? Então, muitas vezes a gente esquece que a gente tem esse acesso e acaba, a gente cai no comodismo, não sei, a gente acaba errando nisso aí também. É bom a gente sempre se policiar com relação a isso, né? Para se libertar dessas práticas, né? Se nós morremos com Cristo, a gente já não é mais preso a praticar o fato de orar simplesmente para cumprir um protocolo, né? Porque a gente já está acostumado, né? E a respeito disso, a gente está em tempos de estar privado de várias coisas, então a gente passa a pensar um pouquinho mais a respeito das práticas que a gente faz. E, por exemplo, a gente está privado do contato físico agora, né?
nesse tempo de quarentena, mas a gente não está privado de expressar o amor de Cristo um pela vida do outro, ligando, ou sei lá, de qualquer outra forma, né? O formato do amor que a gente pode transmitir, ele não é limitado apenas ao contato físico, né? A gente está privado também de orar e interceder juntos, mas a gente não está privado de ter unidade em oração, né? Como a gente teve naquele momento de jejum que a igreja teve, né? Onde todo mundo orou em uma só voz e com o mesmo intuito, né? A gente está privado de cantar junto, mas a gente não está impedido de adorar a Deus com o nosso proceder em concordância com o que a gente fala, né? A gente tantas vezes fala que a gente quer adorar o Senhor, que a gente quer adorar o Senhor com o que a gente faz, quer adorar o Senhor com as nossas práticas, e esse justamente é o momento. A gente não tem como juntar todo mundo para poder adorar o Senhor cantando, mas a gente pode adorar de outras formas, né? A gente está privado de se reunir para estudar a palavra, mas quanta riqueza de palavra que a gente tem visto nesse tempo de quarentena, que são mostrados para a gente através de vídeos, através de transmissão ao vivo mesmo, e tantos pastores do Brasil aí que muitas vezes a gente nem tinha acesso a palavras deles, eles estão fazendo transmissões ao vivo aí, o próprio Paulo Júnior mesmo, que tem transmitido bastante, aí o Dag tem feito bastante transmissão também, então é muita riqueza que a gente tem nas nossas mãos aí, nesse momento. A gente está impedido de estar junto para ouvir a palavra da forma como a gente sempre fez, mas a gente tem uma forma nova de aprender, de estudar a palavra por meio daqueles que entendem um pouco mais que a gente, né, e aprendendo, né. E seguindo também na passagem, como eu tinha falado também, em Colossenses 3, agora, de 1 a 4, que Paulo já adverte também, que ele fala que se morremos, né, como eu falei ali um pouquinho antes, é subentendido que a gente também ressuscitou com Cristo. E se a gente ressuscitou com Ele, a gente não está mais preso às práticas terrenas para dar aparência de que a gente é livre. Ou seja, a gente é verdadeiramente livre, né? Por que ele coloca isso também? Porque também em João, também ele fala que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Em João 8,36, né? Isso daí fala. Ou seja, a gente não está preso a uma liberdade de aparência, né? A gente verdadeiramente é livre porque a gente agora pratica a palavra não apenas com os nossos atos, mas com o nosso coração, né? E pensando nessas coisas, a gente tem que, de fato, se a gente é livre, não só nos nossos atos, a gente é livre na nossa mente, a gente tem que buscar as coisas do Senhor, primeiramente dentro de nós, na nossa mente, né? Para que, partindo do nosso interior, a gente possa, de fato, demonstrar aquilo que Cristo é, né? Que é a semelhança de Cristo, né? Se a gente buscar as coisas do alto, as coisas que Cristo buscava, Cristo vivia uma vida de santidade, uma vida onde ele buscava primeiro as coisas de Deus, as coisas do mundo, né? Então, aí a gente vê lá na passagem, fica meio abstrato, assim, se a gente ler isso sozinho, e não meditar no restante dos outros versículos que falam a respeito de buscar as coisas que devem ocupar a nossa mente, fala lá em Filipenses 4, de 6 a 8, se os irmãos quiserem abrir aí também, essa é um pouquinho maior, vão acompanhar. Filipenses 4, de 6 a 8. Fala assim, não andeis ansiosos. Só para fazer um parênteses aqui, a palavra ansiosos, né, também, só para os irmãos entenderem, ela está ligada também no original a gastar tempo pensando, ou estar atento, ou ocupar a mente. Então, não andeis ansiosos, não ocupemos a nossa mente com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ações de graça quer dizer com gratidão, só para também deixar mais claro aí para os irmãos. Seguindo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está dando para acompanhar, irmãos, o raciocínio? Vamos seguir. Ou seja, ele coloca de uma forma mais prática aqui um filtro. Eu gosto bastante de analisar a palavra, assim, quando a gente tem que se deparar com alguma coisa prática, buscar, de fato, o que a gente tem que fazer, né? E a gente lendo essa passagem aqui, a gente entende em que filtro que a gente deve passar os nossos pensamentos, né? Então, se o que está na nossa cabeça qualquer preocupação, qualquer outra coisa, passa por esse filtro aqui e permanece, se aplica em alguma dessas coisas aqui, então isso pode ocupar o nosso pensamento, conforme ele fala aqui. Fora isso, a gente não deve gastar tempo com isso, porque ele fala que se a gente ressuscitou juntamente com Cristo, a gente não deve ser aprisionado por essas coisas, né? A gente deve viver livre com relação a isso. A nossa fé em buscar a semelhança dele só faz sentido também se a gente se a gente tiver a esperança de que a gente está buscando a semelhança de Cristo, para que na sua vinda a gente possa buscar isso verdadeiramente, como fala lá em Coríntios, no final de Coríntios 13, né? Que fala que... abre, por favor. Fala lá que agora a gente vê como por um espelho, mas que quando... 1 Coríntios 13. Aqui. Assim, porém, agora vemos como em um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Isso aqui ele nada mais coloca de como a gente vê agora o amor, que é Deus, e como a gente vai ver depois que Cristo se manifestar e vier buscar a sua igreja. Agora a gente busca a semelhança de Cristo pelo que a gente conhece obscuramente, através da palavra, que precisa de interpretação, que precisa de entendimento do Espírito Santo. Mas quando Cristo vier, a gente vai buscar esse entendimento e essa semelhança, a semelhança de Deus, que é a busca pela nossa santidade, porque Deus é santo, que Jesus é santo. A gente vai buscar de uma forma muito mais palpável, porque a gente vai poder ver Jesus, né? E só para finalizar, eu queria lembrar novamente a frase que eu falei no início, que diz a respeito da forma palpável da nossa fé, né? Como a gente deve buscar, né? O que permeia a nossa fé, né? Que a gente prossegue sendo trabalhados para atingir a semelhança de Cristo, né? Se a gente pensar assim, faz muito mais sentido a gente viver as dificuldades, as dádivas, tudo que a gente passa, os erros, acerto, doença, dor, cura, tudo que a gente vive, a função de tudo que a gente passa é nos tornar semelhantes a Cristo, né? Porque a gente morreu com Ele e com isso a gente morreu para as práticas que são simplesmente liturgias, né? Como cristãos, e a gente vive a verdadeira liberdade para poder buscar a semelhança de Cristo, não só no nosso exterior, mas desde o nosso interior, para que o nosso exterior apenas expresse o que está no nosso coração, né? Que a nossa boca fale do que está cheio no nosso coração. E só faz sentido a gente buscar a semelhança de Cristo se a gente esperar a vinda de Cristo, né? Porque se você está buscando a semelhança de Cristo, se eu estou buscando a semelhança de Cristo, e tanto faz para mim a vinda de Cristo ou não, isso não faz sentido nenhum, né? Porque qual que é o sentido de você querer ver Cristo se você não está buscando, se você não está buscando a semelhança dele também, né? Se a gente viver essa esperança desde hoje, se não viver essa esperança desde hoje, de buscar a semelhança de Cristo, não faz sentido a gente esperar a vinda dele, né? E, irmãos, era basicamente... Acho que eu posso falar para ele. Pode, a Karina quer colocar
a respeito de uma outra coisa também? É que quando o Alan estava compartilhando, né, essa palavra comigo, e também dentro daquilo que a gente ouviu juntos na palavra do Paulo Júnior, ele trazia um esclarecimento, né, a respeito desse conceito ou desse entendimento do que é fé. Que a gente tem uma tendência, né, o primeiro link que a gente faz quando ouve, eu tenho fé, eu acredito, né, ou eu dou crédito a algo ou alguém. E Deus não precisa que a gente dê crédito a Ele, né? Ele não precisa que a gente acredite nele. E ele traz essa perspectiva de fé como conhecimento, como ela falou, né? A origem da palavra tem relação com a palavra relacionamento. E como eu tenho conhecimento de Deus? Como eu me relaciono com Deus? Isso é a manifestação da minha fé. Isso é o desenvolver a minha fé. E o conhecimento de Deus é por meio da palavra de Deus, né? Ele nos deixou a palavra para se fazer conhecido, para que a gente pudesse o conhecer cada vez mais. E conhecendo, a gente desenvolve a nossa identidade, que foi o primeiro versículo que o Alan trouxe, né? Sobre a gente se tornar a imagem daquilo que nós somos criados, né? Nós somos criados à semelhança deles, de Deus, e a partir do momento que a gente se debruça em conhecer, né, exerce a nossa fé no conhecimento de Deus, a gente se torna cada vez mais parecido e a gente cumpre o objetivo e o propósito, né, do para que a gente foi criado. E existe. O que eu queria repartir era mais ou menos isso, irmãos. Agora eu queria tocar uma música que depois eu vou até colocar também aqui para os irmãos conhecerem. A gente improvisou a letra. A gente tem a letra aqui também, a impressora está sem tinta, que diz a respeito do tema da palavra que a gente compartilhou aqui hoje. Deixa eu pegar o violão ali, peraí. Só um pouquinho. Oi? Aqui é no improviso, sem cortes. Deixa eu colocar a letra aqui. Mas eu preciso... Deixa eu saber onde eu vou posicionar antes de você. Vai ficar aqui. Não, mas... Deixa eu... É só para eu ver onde vai... Dá para ver no canto. Deixa o contrário. Pronto. A Karina vai segurar a letra aí e eu vou tocar aqui para os irmãos ouvirem. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento,
que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Esperança que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Depois eu mando o vídeo, o link da música para os irmãos estarem ouvindo também no YouTube, para vocês conhecerem. É uma igreja, acho que de São Paulo, Comunidade da Vila, que chama, eles são bem legais. É do Paulo Nazaré, mas acho que se você botar Comunidade da Vila... Eu vou mandar o link, não precisa... Ah, tá. Eu vou mandar o link, aí vocês vão saber direitinho de onde é que é. Eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp da igreja. Agradeço aos irmãos que tiveram presentes aí. E que o Senhor possa mesmo conduzir a nossa semana, né? Que a gente possa, de fato, buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas que vêm do Senhor e não gastar tempo ficando ansioso com todas essas circunstâncias que nos rodeiam mesmo. Porque a gente deve viver com a mente ocupada com as coisas que nos edificam em Cristo mesmo, né? Não estou dizendo que a gente vai ficar alheio às coisas que estão ao nosso redor, né? Mas que elas não vão ocupar a nossa mente a ponto de a gente gastar tempo com elas. Amém, irmãos? Que os irmãos tenham uma boa noite, um bom fim de domingo aí. Tchau, beijo.